Que negócio é esse, Sebrae? 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 Vendas de Natal, fature com Papai Noel. O Natal é considerado uma das melhores datas para o comércio brasileiro. Afinal de contas, essa é a época de celebração com troca de presentes, além de muitas festas. Não por acaso, a data movimenta os mais diversos segmentos, desde vestuário até eletrônicos e cosméticos. Mas em tempos de crise, como atrair mais clientes e potencializar as vendas? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje, que vem com tudo para te ajudar a dar um up no seu negócio. Eu sou Camila Campos e está começando mais um episódio do podcast do Sebrae Minas. Bora faturar mais com a ajuda do Papai Noel? Que negócio é esse, Sebrae? E para falar sobre essa expectativa para o Natal, Andresa Capello, analista do Sebrae Minas, vai nos ajudar a entender melhor o cenário de possibilidades e os desafios que ainda podemos enfrentar nesta reta final do ano. Muitíssimo obrigada, Andresa. Eu que agradeço. Bora faturar com o Natal? Bora lá! Andresa, depois de um ano tão difícil, o comércio espera ansiosamente pelo Natal, na tentativa aí de se recuperar do baque, provocado pela pandemia. Nesses tempos de crise, como aquecer as vendas neste final de ano? Bom, Natal é sempre uma data muito esperada pelo comércio, esse ano mais do que qualquer outro, porque como você acabou de dizer, a gente tem um ano aí para recuperar. O primeiro passo é olhar para o seu cliente atual. As pessoas estão sempre em busca de novos clientes, como se eles fossem resolver os problemas das empresas, mas normalmente reside no seu cliente já atual, sobretudo aquele fidelizado, a sua melhor e maior chance de vendas. Então, se os negócios que têm cadastro de clientes e podem usar esse cadastro para entrar em contato, de repente até saber o que a pessoa comprou no Natal do ano anterior, esses já saem um pouquinho na frente. Além do cadastro, é preciso estar antenado com o que o seu cliente realmente precisa nesse finalzinho de ano. E quais os produtos mais vendidos nesse período? É difícil falar de produtos mais vendidos, porque a gente tem uma gama gigantesca deles. E no Natal, a gente tem todo tipo de cliente fazendo compras. Nós temos o cliente que gosta de presentear ou de comprar nessa época o que ele precisa, que é mais essencial. E aí a gente vai para, às vezes, alguns eletrodomésticos, objetos de casa, o que é realmente do dia a dia. Mas a gente também tem aquele cliente que vai presentear com o que a gente costuma chamar de supérfluo, que é aquilo que a gente vive sem. Então, mais importante do que pensar o que é mais vendido nesse momento, é importante olhar para a sua história como empreendedor, qual que é o tipo de cliente que você costuma atender, como que você atende esse cliente, qual que é a necessidade dele, o que ele vem buscar. E isso é muito tranquilo para o pequeno, porque o que ele tem que o diferencia do grande é a proximidade com seus clientes. Então, é olhar para a própria história e pensar, o que meus clientes vão querer esse ano? E por aí a gente começa uma gestão de mix. Muitas vezes também, Camila, isso já está baseado nos fornecedores que esses negócios têm. Os próprios fornecedores também fazem vários estudos ao longo do ano e chegam com novidades para o Natal. É olhar para a própria história, contar com o fornecedor como um parceiro e acreditar na data. E como convencer o consumidor a levar outros itens que normalmente não tem tanta procura nessa época? Olha, essa pergunta é uma pergunta que vale $1 milhão. Porque, bem respondida, ela ajuda muito no resultado da empresa. O primeiro passo é ter consciência de que você não vai fazer uma venda isolada. Você quer aquele cliente, aquela cliente para as próximas datas, para os próximos meses. Então, esqueça a ideia de empurrar produto. Porque uma compra que a pessoa faz, quando ela chega em casa, ela se arrepende, faz com que fique mais difícil ela voltar a comprar de você. Então, o primeiro passo é esse. Não quero empurrar produto. Isso dito, a gente tem o que a gente chama de venda adicional, que é, fui comprar um pijama e saí de lá com um pijama e uma lingerie.
como os empreendedores e os vendedores precisam pensar esse momento? É entender, escutar um pouquinho mais o cliente e ter já algumas ideias de que outros produtos são adicionais àquele que ele está vendendo. Ou até mesmo que tenha relação com aquele que ele está levando. Por Isso. exemplo, um pijama puxa uma meia. Exatamente isso que eu quis dizer. Ele precisa entender direitinho qual que é o mix de produto dele, o que funciona, o que combina uns com os outros. E aí, quando ele estiver frente a frente com o cliente, seja esse frente a frente presencial ou pensando em como que ele vai disponibilizar esses produtos em um site ou uma rede social, pensar essas combinações, mas pensar também no cliente. Hoje, as pessoas não querem presentear só com produto, um bem material. Elas buscam opções que possam também despertar algo especial em quem vai receber o presente. Mas como agregar mais valor aos produtos disponíveis para venda? Você fala de experiência quando você fala nisso. Sabe aquela loja que você vai, pode até ser um pouquinho mais cara do que a outra, mas você chega, a vendedora te acolhe, ela não te recebe, ela te acolhe. Tem um mix de produtos que você gosta, o ambiente é agradável. E aquilo ali, a experiência começa aí. Às vezes a compra é para a pessoa que vai presentear, ela tem que gostar daquele momento. Nada mais desagradável do que ter que sair correndo fazendo compra de Natal, meio que para preencher uma listinha. Não, a gente quer que o cliente chegue e ele goste de estar conosco, já vira uma experiência para ele. Como transformar essa experiência para a pessoa que vai receber o presente? Toda forma de customização vale a pena. E o que é esse negócio que se chama customização? É tornar algo próprio, parece que foi feito para aquela pessoa. Vale um bom cartão, as lojas disponibilizarem esse cartão, algumas frases. Então, eu conheço algumas iniciativas de pequenos empresários que eles criaram 3, 4 frases, fizeram cartõezinhos separados e ofereceram. Então, você compra o presente e escolhe a mensagem que vai junto e ali já vai a sua letrinha escrita, é uma forma de customizar. Quem trabalha com os serviços que, por exemplo, cestas de café da manhã, flores, esse tipo de negócio tem como ainda customizar mais um pouquinho, deixar um pouquinho mais diferente e deixar que o cliente tome a iniciativa de montar esses mix, esses presentes. Isso também ajuda a dar aquele gostinho de, nossa, foi feito para mim. Ficou com a minha cara. Isso! A gente sabe que a concorrência, às vezes, chega a ser desleal. Muitas vezes, grandes empresas têm um poder maior de negociar o valor dos produtos com seus fornecedores e oferecer melhores ofertas. Então, quais seriam as estratégias que os pequenos negócios podem usar para se diferenciar e atrair mais clientela? O primeiro passo é esse atendimento diferenciado que o grande não consegue dar. Então, quando eu entendo melhor o meu cliente, aquelas vezes que eu consigo até chamar pelo nome, mesmo que eu não lembre o seu nome. Camila, você entrou na minha loja e eu sei que você já esteve lá, mas eu não lembro o seu nome. Eu te pergunto, você me desculpa, eu te conheço, mas não estou lembrando o seu nome. E a partir daí eu começo a usar isso para conversar com você. Parece bobagem, mas o nosso cérebro é treinado para ser mais simpático com quem lembra da gente, com quem repete o nosso nome. E esses são detalhes do atendimento que o pequeno consegue ter, mas o grande nem sempre dá conta. Então, esse atendimento proximal, que é cuidadoso, que presta atenção, isso faz muita diferença. Também faz muita diferença hoje em dia a comodidade. Então, ter alguns serviços como, olha, eu posso te entregar, você me liga ou conversa comigo pelo WhatsApp, por alguma mídia de mensagens, e eu te envio isso, entrego na sua casa, pode ser muito interessante também. É facilitar a vida desse cliente. Facilitar a vida do cliente. Outro ponto importante é olhar para o seu financeiro e ver se é possível dividir, parcelar esses produtos em mais vezes. Talvez o concorrente tenha um preço melhor que você, mas a condição de pagamento dele não é tão interessante. Então, isso pode também ser uma arma que a gente usa aí para trazer o cliente para perto da gente. Esses diferenciais que nós falamos antes de customização, tentar fugir daquela entrega básica.
Quando eu entrego um produto que a pessoa pode comprar em qualquer esquina eu tenho um concorrente por preço. Agora, quando eu entrego um combinado de produtos, quando eu entrego uma experiência, quando eu faço diferente, você já não consegue comparar mais da mesma forma. Mandar um brinde também é uma estratégia boa, desde que não pese tanto no bolso do empresário? O brinde, ele vai ser interessante para uma questão de fidelização, é para a volta. Ele não necessariamente te ajuda a vender mais nesse momento, sobretudo se for um brinde surpresa. É sempre interessante, quando a gente pensa em marketing, a gente tem que pensar a partir do objetivo. Meu objetivo é aumentar minhas vendas, então o que eu posso fazer para que o cliente venha, para que ele aumente o valor da compra dele ou para que mais pessoas venham? E aí eu vou usar algumas estratégias. O meu objetivo é que essa pessoa lembre de mim com carinho depois que passar o Natal e volte em janeiro. Outras coisas você vai usar. Então, se for usar brinde para chamar o cliente, é muito importante você espalhe aos 4 ventos. Gente, esse brinde aqui funciona dessa forma, a dinâmica também é muito importante. Outra coisa interessante para quem vai trabalhar com brinde, facilite para que o cliente ganhe o brinde. Aquela coisa de... Sabe o que a gente tem visto muito no Instagram? Curta esse perfil, chame mais 5 amigos e plante uma bananeira. Comece a me seguir, plante bananeira 2 vezes na semana. Você olha para aquilo e fala assim, é muito trabalho, não quero fazer. Leva tempo e o cliente pode desistir. Isso, a gente acabou de falar de comodidade. Comodidade tem a ver com o fato das pessoas terem pouco tempo. Então, preserve o tempo do seu cliente e uma das formas de preservar é cuidar para que ele entenda as dinâmicas das suas promoções de Natal. A pandemia intensificou ainda mais as vendas pela internet. Pensando agora naqueles negócios que ainda não entraram nesta onda, né? E continuam apenas com a loja física. O ideal seria que eles repensassem a estratégia e começassem a vender também pelo mercado online? Quais as dicas, né, que você daria para quem está nessa situação? Olha, quem passou pela pandemia toda e ainda não se digitalizou, provavelmente teve alguma outra estratégia que conseguiu usar no físico. Mantenha essa estratégia para que você continue com os resultados, mas, por favor, corre no site do Sebrae, liga no 0800 e faça uma das nossas oficinas de hands-on no Instagram ou no WhatsApp. Por quê? Muitas dessas soluções estão sendo oferecidas pelo Sebrae gratuitamente e elas podem impactar enormemente no seu negócio. Quando a gente fala assim, a digitalizar redes sociais, parece mais sofisticado do que necessita ser. Às vezes, um bom uso do WhatsApp ou do Telegram, que já estão ali no seu celular, vão fazer muita diferença nas suas vendas. Agora, mais sobre marketing. A gente fala muito em divulgação, mas pouca gente sabe como fazer um plano de marketing. Como fazer um bom planejamento, Andresa, para bombar as vendas de Natal? Bom, a gente, na verdade, vem falando um pouquinho sobre isso aí na nossa conversa, Camila, quando a gente fala sobre entender esse cliente, o que ele quer, o que ele precisa. Esse aí é o início de um planejamento de marketing. O nosso empreendedor, para ter um plano de marketing interessante para o Natal, não precisa fazer nada tão complexo, mas ele precisa analisar alguns pontos. O primeiro ponto que ele vai analisar é o Natal dele do ano passado. Como que foi? O que vendeu bem? Quem comprou? Esse histórico é que dá para a gente os primeiros passos para a gente conseguir desenvolver melhor o Natal desse ano. Por quê? A gente, como cliente, tem um certo comportamento que tendemos a manter. Então, aquele cliente tende a buscar coisas semelhantes esse ano. Não pode ser igual, tem que ser novidade, mas você tem que entender mais ou menos quanto que o meu cliente estava gastando ano passado. Se ele gastar mais esse ano, lindo, ótimo, mas a sua meta, a sua ideia de ticket médio, que é isso, assim, quanto, em média, os clientes gastam no meu empreendimento, tem que sair de algum lugar e o melhor lugar é esse mesmo momento, um ano atrás. Por mais diferente que seja o Natal de 2020 do que foi 2019, você precisa partir de algo que você conhece. Então, esse é o primeiro ponto.
olhei para esse Natal, deixa eu ver aqui nos meus produtos e serviços o que eu tenho que faz sentido, que se parece com isso que eu tinha no Natal do ano passado, ou que pode ser complementar, ou que tem a ver com esse momento. Já andei dando uma olhada, meu cliente mudou um pouquinho. Nesses meses eu tenho sentido essa ou essa transformação. Considera isso. Olhou essas duas coisinhas? Como é que eu me comunico com o meu cliente normalmente? Eu tenho usado muito as mídias sociais ou WhatsApp. Ano passado eu ligava mais, era a minha vitrine que fazia isso por mim. E aí investi naquela vitrine, naquela ligação, naquelas mídias. É aí, não tem assim, não dá pra gente virar tudo de cabeça para baixo há 2 meses do Natal, não. Você precisa partir do que você já tem, mas pode e deve melhorar tudo que você já tem feito. É repetir o que deu certo e, sobretudo, olhar para aquilo que não deu certo e refazer. Uma coisa que é interessante, que eu me lembrei agora, embora a gente não esteja falando exatamente disso, é o danado do estoque. Tem gente que tem um apego ao estoque. Gente, estoque parado é dinheiro no lixo. Quando estiver olhando para esse mix, tem um olhar de pensar assim: o que será aqui que vai ficar cada vez mais difícil vender? Será que eu faço um combo e coloco esse produto junto? Será que eu transformo esse produto num brinde? Será que eu faço uma oferta de preço com ele? Tudo isso é preciso avaliar. E lembrando, né, gente, brinde tem que ser uma coisa que talvez para você tenha ficado um pouco mais difícil vender, mas que o cliente ainda veja valor naquilo. Senão, não tem razão de ser. Mas é interessante. Olhe para o mix para poder pensar toda a sua ação de Natal. E quais são as principais estratégias que podem ser usadas, Andresa, para impulsionar a divulgação dos produtos para o Natal? Qual que é o melhor período para começar a fazer essa propaganda? Bom, isso depende do tipo de negócio que você tem. E vai depender daquele olhar que eu pedi para ter no Natal do ano passado. Estrategicamente falando, você tem que pensar em quando que o seu cliente começa a fazer essa compra. Tem gente que tem clientela que compra em novembro para o Natal. E tem quem compre no dia 23. Você precisa olhar para esse seu histórico aí. E se tiver sido ruim, tiver sido apertado, o que eu posso fazer para mudar? Bom, se você vende por site, você está baseado aí no e-commerce, você vai ter que lembrar que essas pessoas vão comprar em novembro, porque o medo de não entregar é muito grande. Então, a gente prefere fazer a compra antecipada e receber esse produto aí lá pela primeira semana de dezembro, que facilita a vida de todo mundo. Por quê? Ainda existe produto, a pessoa tem tranquilidade no recebimento, as empresas que fazem essa logística também estão menos atoladas de serviço, e aí eu preciso começar a falar de Natal para esse público no final de outubro. Agora, se o meu público é um público que vai fazer essa compra só lá para o finalzinho mesmo, para a beiradinha do Natal, eu começo a me comunicar com ele em novembro, sabendo que ele vai fazer pesquisa, que ele vai pensar mais vezes, mas me programo para fazer essa entrega boa lá na última semana. E sobre as estratégias? A estratégia tem tudo a ver com isso, com o momento da compra. Uma coisa que é interessante notar é que quem compra para criança normalmente faz a sua compra em novembro, para ter certeza que o produto que o menino quer está lá. Estratégia. Olhou para o cliente, descobriu qual que é a época em que ele compra, como que eu vou me comunicar com ele. E aí é aquilo que a gente tem falado para todo mundo. As mídias sociais ganharam um peso muito maior esse ano. Isso deve se manter. E aí a gente está falando desde Facebook, Instagram, até o WhatsApp. Então, tem que usar para conversar com o cliente. Vá no seu cadastro, veja quem compra o que compra, faça ofertas específicas para segmentos de clientes. Isso também ajuda muito. Vamos trabalhar, por exemplo, com a ideia salão de beleza. Nossa, Andrés, mas salão de beleza para o Natal? Sim, salão de beleza para o Natal, porque o salão de beleza vende produtos para cabelo, para pele. Bijuterias. Às vezes bijuterias. E aí, mesmo que o cerne do negócio seja serviço, ainda existe uma carga grande ali de produtos que pode ser presente para si mesmo ou para alguém.
mas será que a minha cliente vai lembrar disso? Que os meus produtos são uma ótima opção para aquela amiga dela que também vem aqui? Então, por que não me comunicar com ela antes, criar pacotes de produtos de preços diferenciados, isso também ajuda muito, e conhecimento. Quem vende tem que conhecer muito bem o produto que vende e muito bem o produto da concorrência. Ninguém consegue ser melhor em tudo. Então, seja produto, seja para serviço, eu entrego mais alguma coisa e o meu concorrente entrega mais outra coisa. E tem mercado para todo mundo. Então, entender muito o que eu ofereço, que problema que eu resolvo e ir direto conversar com essa pessoa antes que ela faça a compra em outro lugar. Quando chega o final de ano, as lojas físicas incorporam o espírito natalino, né? E ao circular pelas ruas e avenidas, é comum a gente se deparar com papais noéis e árvores de Natal que invadem as vitrines. Para o comércio de rua, Andresa, qual que é a importância de uma boa decoração e exposição dos produtos? A vitrine é uma ferramenta de venda sensacional. Então, colocar a decoração de Natal é importante, porque vai lembrando as pessoas, vai entrando aquele clima, é muito gostoso, dá uma diferenciada, mas essa decoração não pode roubar o brilho dos seus produtos. Então, decorar sim, vai colocar uma árvore, amor, se ela for tomar a sua vitrine toda, você que é pequeno, que normalmente não tem uma decoração de Natal conceitual, que ela às vezes se repete um pouco, você muda detalhes, é melhor colocar essa árvore em outro lugar. Dentro da loja? Pode ser, mas é muito importante ter esse cuidado. Precisa ser harmônico, não pode roubar o brilho dos produtos. A gente tem alguns cuidados que o Código de Defesa do Consumidor impõe com relação a preço. Mantenha isso. Se você quiser fazer uma etiqueta de preço específica do Natal, ela já é um detalhe que pode fazer diferença ali. Corre para a internet, pesquisa tudo que é imagem de vitrine bacana, vê o que cabe no seu orçamento e que vai ter esse cuidado de não roubar o brilho do produto. A estrela é o que você está querendo oferecer e não a sua decoração de Natal, a não ser que você esteja vendendo decoração. Outro ponto muito importante, vitrine precisa ser trocada semanalmente. Por quê? A gente passa na porta das mesmas lojas com uma frequência alta. E a gente só para olhar aquela loja que está sempre mudando a vitrine. Se você começou um trajeto novo ou abriu uma loja nova no seu caminho, você olha para ela, viu aquela vitrine. Amanhã você volta, olha de novo, é a mesma vitrine. Se você passar muitos dias olhando e aquela vitrine não trocar, inconscientemente você para de olhar para aquele pedaço. Você só volta nele de vez em quando. Agora, uma vitrine que troca semanalmente ou 2 vezes na semana, ela é muito interessante. Se você tiver condições de fazer essa troca ainda 2 vezes por semana, melhor ainda, porque o que você vai ouvir de nossa, tinha aquela peça na vitrine, não tem mais, você ainda tem? Delícia, né? É verdade. Não é bom? O cliente chegando ansioso porque o produto não está mais exposto e pode ter acabado? Então, fica essa dica aí, importantíssima para a vitrine. E se você ainda não tem nem ideia de como organizar a sua loja para o Natal, o Sebrae Tech vai te ajudar com soluções econômicas e viáveis para o seu negócio. No Combo Mais Vendas, você tem acesso às consultorias especializadas que vão te ajudar a organizar as vitrines e expositores da sua loja, ou ainda dar uma modernizada no ambiente interno e externo da sua empresa. E o melhor, você paga por apenas 20% do custo do serviço e o resto fica por conta do Sebrae Minas. Gostou da dica? No site www.sebraemg.com.br, acesse produtos e em seguida consultorias. Não perca essa oportunidade de conhecer outras soluções do Sebrae Tech feitas sob medida para seu negócio. E o mais importante, com um precinho camarada que cabe no seu bolso. E agora sobre as formas de pagamento. O que é melhor para uma empresa? Vender à vista e com desconto ou parcelado e com preço cheio? Isso depende muito do momento da empresa. Eu preciso analisar necessariamente as minhas contas com cuidado, porque às vezes o desconto que eu dou para o meu cliente nesse pagamento à vista torna aquela venda não tão interessante, ou
pode ser a grande saída para eu colocar dinheiro para dentro mais rapidamente. Então, é importante analisar qual que é o seu momento. Eu tenho um estoque. Lembra que a gente falou de estoque lá atrás? Eu tenho um estoque aqui que eu preciso me desfazer, eu tenho essas contas para pagar, aí vale a pena oferecer uma condição especial para o cliente de pagar em dinheiro, por exemplo. E aí tem que ser muito claro com relação aos cuidados para fazer essa oferta. Falando ainda em pagamentos, inclusive a gente tem um episódio sobre Pix, viu, gente? Tendo dúvidas, vale muito a pena a gente voltar. O Pix vale a pena também agora para o Natal, inclusive para o Natal, ou ainda é cedo para pensar nele? Nunca é cedo para analisar essas grandes novidades de mercado. Então, é continuar observando as movimentações pelas fontes confiáveis, ouvir o seu cliente se ele quer fazer uso desse tipo de pagamento e ouvir o nosso podcast para ter todos os detalhes e entender se isso pode fazer parte da sua estratégia. E agora a pergunta que vale 1 milhão, viu? Você disse que teve uma aí para trás que valia 1 milhão, mas essa aqui eu tenho certeza que vale 1 milhão, Andresa. Como motivar a equipe para vender mais? Bom, eu costumo dizer que vendedor tem que ser um bichinho com sangue no olho. Tem que ter o perfil. Primeiro cuidado, contrata direitinho. Contrate alguém que seja mais competitivo, não precisa necessariamente ser competitivo com o outro, mas precisa ser aquela pessoa que tem uma motivação de querer sempre fazer mais e fazer melhor. Ofereça condições diferenciadas para o volume de vendas, de acordo com os seus históricos anteriores. Se você tem uma equipe, você tem também necessariamente que ter um históricozinho aí das suas vendas de Natal do ano passado e você vai dividir aquelas vendas pelas pessoas e criar em metas. Eu gosto muito das metas escalonadas, porque quem é novo na casa tem a chance de bater uma meta inicial e já ter alguma remuneração, alguma premiação melhor. Quem já é mais antigo consegue ir aí batendo metas maiores e acho que é importantíssimo ter esse perfil. Mas, para além disso, cuide da equipe. Então, cuidar da equipe pressupõe, por exemplo, que você vai ter um cuidado com os horários. A gente sabe, está todo mundo fazendo hora extra agora, ficamos fechados muitos meses, precisamos vender. Mas aquele olhar de fulano está muito exausto, deixa ele chegar um pouco mais tarde amanhã ou sair mais cedo, impacta na qualidade do seu atendimento. Aquele lanchinho especial nessa época também é uma forma de mostrar, estamos juntos, vamos lá, vai dar certo, olha que também estamos cuidando uns dos outros. É primordial que a sua equipe entenda que ela faz parte de um movimento todo de Natal e que eles são tão importantes quanto o cliente. Agora, sobre falhas. Se você, Andresa, fosse aqui listar para a gente os principais erros cometidos pelo comércio nesta época do ano, quais seriam esses erros? É muita coisa. Vão no que a maioria erra. Não ter esse cuidado com a vitrine. É um erro muito comum do pequeno negócio. Poluir a vitrine. Isso, poluir a vitrine, colocar muita coisa de Natal e esquecer do seu próprio produto. Erro número 2, não contar com o cliente que já é seu, esquecer de falar para ele de alguma condição especial ou de algum lançamento. O cliente que já está com você, ele precisa receber as informações antes de todo mundo. A ordem é, tem novidade? Equipe de vendas toda sabendo da novidade, depois cliente já nosso sabendo e depois vai para o resto do mundo. Esquecer de fazer essa venda adicional, né? As pessoas começam a tirar pedido no Natal. Isso é um problema, porque não dá aquela experiência que a gente quer, você perde a chance de resolver para o seu cliente um problema de outros presentes que ele tem para comprar. Então, esse é um erro muito comum também. E deixar o cliente sem resposta. Não vale deixar o cliente sem resposta. Agora, falando no pós-venda, o que os empreendedores podem fazer para melhorar esse momento do pós-venda? O primeiro cuidado é treinar a sua equipe para saber que
Trocas acontecem a partir do dia 26 e é ótimo que o cliente venha trocar. Você tem aí uma oportunidade de atendê-lo melhor do que atendeu na véspera de Natal, que estava muito corrido. Pode ser que você gere uma venda extra naquele momento ou, melhor ainda, que você gere uma satisfação. Isso também vale para produtos com defeitos. Tem muita coisa que é vendida em caixa fechadinha, quando é presente a gente não abre, na hora que abre dá algum probleminha. Acredite no seu cliente, você tem muito mais a ganhar acreditando nele, fazendo trocas dentro do que for, claro, aceitável, do que questionando demais o cliente nisso. Falamos desses cuidados? Agora vamos para o pós-venda com o uso do seu cadastro de clientes. Fez algum cadastro, fez alguma movimentação nessa época para coletar os dados dos clientes, pegue uma amostra e entre em contato, dá uma ligadinha, uma conversa, como que foi. Tem empresas que estão melhor estruturadas, conseguem mandar uma pesquisa para o e-mail do cliente ou para o WhatsApp do cliente, mas se não for o seu caso, pelo menos uma amostra, uma ligadinha. Aqueles clientes que você já sabe que são clientes estrela merecem um cuidado especial. Então, como é que foi? O presente fez sucesso? Ou você gostou? Vale muito, muito a pena. E tendo esses dados, é saber entrar em contato com ele sempre que você tiver uma novidade, seja ela uma promoção, um novo produto ou um novo serviço, esse cliente tem que ser o primeiro a saber. Hoje falamos com Andresa Capello, analista do Sebrae Minas, que hoje trouxe pra gente muitas informações importantes para você ter um ótimo fim de ano. Muito obrigada, Andresa. Sou eu quem agradeço. Daqui do Sebrae, vou desejando para todo mundo excelentes vendas de Natal, que vocês se recuperem, que vocês fidelizem os clientes e possam ter um 2021 maravilhoso. E vamos ficando por aqui, sempre com um pensamento positivo e com boas vibrações para que sua empresa consiga dar um gás nas vendas nesse finalzinho de ano. Mas é claro, desejando aos donos dos pequenos negócios muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E se você precisa de mais informações para preparar a sua equipe ou estruturar melhor o seu negócio para faturar durante o ano todo, acesse o site sebrae.mg e confira os cursos, cartilhas e e-books sobre vendas que o Sebrae Minas preparou para você. E lembre-se, planejar sempre é a melhor opção para qualquer negócio, independente da época do ano, hein? Se você não sabe como fazer isso, relaxa, sabe por quê? No próximo episódio eu te conto, porque vamos falar sobre plano de negócios. Você sabe como fazer um, aliás? Vamos juntos, eu tô dentro, só te esperando, hein? Até mais! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?